Ok, estamos gravando, hein? Jaime, vê se me fala. Não? Esse já. Ok, brincadeira. Vamos lá, a gente está seguindo um ciclo com o nome Um Dia Mais Iluminado. E hoje eu queria falar sobre um assunto que, assim, pensando sobre os vários shurim que eu já dei ao longo dos anos, eu acho que se eu falei sobre esse assunto uma vez é muito, porque é um assunto que às vezes as pessoas sentem às vezes um pouco desconfortáveis em falar, em dizer que a Halakha descreve sobre esse tipo de assunto. E o assunto é as leis de como você deve se vestir, tomar banho, como você se comporta no banheiro. E para muitos, às vezes, talvez por falha minha, a gente pensa que alguém vai achar estranho, vai achar esquisito, mas que Deus tem que se meter quando eu estou no banheiro? Eu estou no banheiro, estou tomando banho, eu sou um ser humano igual a todo mundo. O que a Torá precisa reger até as leis do banheiro? Até as leis de como vestir e tomar banho? Então, é uma coisa, às vezes, para algumas pessoas talvez difíceis, mas para outras, e seguindo o pensamento que a gente está querendo construir aqui um dia mais iluminado, pelo contrário, até as tuas menores atitudes, a tua respiração, o teu movimento, a gente comentou no dia de trancar o banheiro, trancar a porta, elas podem ter um sentido maior. Claro, às vezes a pessoa já está acostumada a fazer isso, faz de forma mecânica, e também faz parte da gente já, muitos nossos comportamentos já serem mecânicos, isso é bom, a gente economiza neurônios, mas entender que cada detalhe, literalmente cada detalhe, tem um sentido mais profundo. É difícil a gente se concentrar nisso a cada dia, mas se a gente for ver alguns detalhes aqui da Halakha, por exemplo, a gente começa tomando banho ou se vestindo sempre de cima para baixo. Então, você vai colocar primeiro a roupa, vai colocar primeiro as roupas de cima, né? Camiseta, obviamente kippah, tzitzit, camiseta, etc. E depois você vai descendo. Quando você vai tomar banho, por exemplo, você vai lavar primeiro o lado direito, de cima para baixo, depois o lado esquerdo. As vezes que eu estou no banho, vou lembrar do Rabino. Até aqui, deixa eu lembrar do Rabino. Ele falou, né? Exatamente, toque. Eu vou te falar um negócio interessante sobre isso. Perfeito? Não, exatamente. Sempre deve ser, com exceção de amarrar. Perfeito? Acordar com o lado direito, se fala. Perfeito. Isso, você falou de toque, Jaime. Aquela famosa piada que perguntaram uma vez para o Rabino. Rabino, me fala uma coisa, só tem uma barba tão grande. Você dorme com ela dentro do cobertor ou fora do cobertor? E naquela noite eu não conseguiu dormir. Ficava dentro, fora, né? A hora que você cria uma conscientização, você já não sabe, é para tomar banho, mas espera aí, era o lado direito ou o lado esquerdo? E a gente esquece, não vou tomar banho hoje, está acabado, né? Está muito complicado. Mais fácil não tomar. Então, como já me falou, não é só se trocar, perfeito? Não é só se trocar. Tudo a gente dá preferência para o lado direito. O que eu quiser, até se trocar. Até tomar banho, a Torá dá preferência para o lado direito. Quando você vai dar cá, dá com o braço direito. Você vai fazer uma mitzvah, faz com o braço direito. Ok. Aí canhoto, aí tem exceção. Você é canhoto? Teu filho. Tá. Quem for canhoto, na verdade, tem um livro especial, Leis de Canhoto. Porque cada situação muda. Porque a pergunta é, por que você vai usar o lado direito nessa mitzvah? Porque é o braço mais forte. Não, porque é o braço ou que você tem mais força, ou que se dá preferência em geral, que está ligado com o chesed, com a bondade, e assim por diante. Então, cada situação merece, eu não lembro de cor, eu tenho a Chaya, a Shalom era canhota, então eu comprei esse livro pensando nela, e duas das minhas filhas são canhotas. Então, elas acho que sabem melhor do que eu, porque quando elas perguntam, eu já vou olhando no livro e respondendo. Mas olha que interessante, né? Como realmente até vai ter a diferença como fazer um Netilat Yadayim, como se vestir, etc. Então, para as mitzvot, você vai dizer, bom, tem a regra de como fazer a mitzvah. Não é só quando você faz a mitzvah. Quando você vai se trocar, quando você vai tomar banho, a coisa mais humana possível, então você também tem regras para isso. Então, eu vou pegar algumas regras e tentar, ao longo das regras, dar um sentido um pouco mais profundo de como a gente encarar isso de uma maneira que seja saudável, não como você falou, como toque, cabe aqui um parênteses importante, temos aqui um psicólogo que pode implementar no assunto, mas existem muitos, eu li bastante livros do Rabino Abraham Tversky, acho que vale a pena você ler, você conhece, comentei, tá? Muito, muito famoso, ele é descendente, na verdade, de rebes, de mestres racídicos, e ele se tornou, ele foi... Sim, descendente do Baal Shem Tov, e ele foi para a faculdade, se tornou um grande médico, psiquiatra, ele é responsável por, acho que, dezenas de centros de reabilitação
de drogados, etc. Quando ele veio aqui para o Brasil, ele faleceu agora no meio, faz 1 ano e meio, acho, talvez. Ele teve na Beit Yaakov, pra vocês terem uma ideia, lotou Beit Yaakov, sinagoga que não é pequena, lotou e acho que talvez teve gente que ficou de fora, assim, foi uma coisa, assim, uma pessoa de muito, muito, muito respeito, mundialmente escreveu, acho que pelo menos 40, 50, 60 livros, onde ele disse que eu escrevi um livro de 40 linguagens diferentes, mas assim, uma pessoa completamente fora do comum. Tem vários livros dele traduzidos em português. Então, uma das coisas que ele traz é do toque religioso. Toque transtorno obsessivo compulsivo. Obrigado, certo? Como se fala em inglês mesmo? OCD. Certo? Perfeito. Então, o que acontece, às vezes a pessoa ele se apega na halakha, o que é correto, mas às vezes como que nem você falou, às vezes a pessoa leva ao extremo e que se chama a síndrome do Netilat Yadayim. Por quê? Tem situações, a gente comentou rapidamente, mas se você coça o cabelo, você toca no sapato, você precisa fazer Netilat Yadayim para você poder rezar, poder estudar. Então a pessoa está sempre, será que eu toquei? Será que não toquei? E aí a pessoa entra no negócio e fica complicado. O que ele estava sempre dizendo isso aqui é uma questão psicológica ou psiquiátrica que não tem nada a ver com religião. A gente tem que, como rabinos, como pessoas religiosas, estar esperto para perceber até que ponto é esperado de você na halakha e até que ponto realmente a pessoa está com uma compulsão ligada ao estresse, ligada à ansiedade, ligada ao que for. Então tem que estar esperto e falar, não, esse cara é extremamente cauteloso com a lei, o cara lava a mão a cada 5 minutos. Talvez ele é OCD, talvez ele tenha toque, não tem nada a ver, não é extremamente religioso, e sim uma pessoa com toque. Então, só uma coisa, dá um toque nas pessoas para saber o que é religião e o que às vezes é toque. Então, é importante, especialmente nessas halachot, exatamente onde aparece bastante desses conceitos. Por exemplo, o tefilin tem que estar no meio, né? Então, tem pessoas que a cada 3 minutos estão verificando se ainda está no meio. Isso não está na halachá, não precisa ficar. A halachá fala, a cada tanto você deve verificar. Mas a pessoa com uma obsessão a mais, a pessoa pode se pegar no tefilin achando que ele está fazendo, mas assim, a Torá tem que trazer para a gente tranquilidade. Se a Torá está trazendo muito estresse, não vale a pena verificar. Provavelmente não é a Torá que te traz o estresse. Às vezes é nosso interior que precisa ser trabalhado. Procura aqui nosso amigo, fazendo a propaganda aqui. Vou dar que dar o telefone aqui, tá sendo... Pode falar. Procurem por Arthur. Sobrenome? Se eu der aqui a referência e não der certo, vai cair em cima de mim, né? Mas A Bíblia que assim, trocar de roupa. Quer dizer, trocar de roupa. Não pode trocar no quarto, tem que ser embaixo. Tá, então vamos uma coisa por vez. Então vamos começar as leis na ordem. Espero que vocês tenham a paciência e na verdade, apreciar esse tipo de assunto que talvez por muito tempo eu evitei ou não elaborei. Mais uma coisa interessante sobre esse assunto, que se você entende que isso é importante e você adota esses costumes no seu dia a dia, é um tipo de mitzvah, um tipo de halakha que não te compromete em nada. Tem mitzvah, você fala, poxa, para mim fazer isso é muito difícil. Para mim deixar de comer certas coisas ou trabalhar certo dia, para mim é muito difícil. Mas, poxa, o que te custa quando você for tomar banho, você lavar primeiro o lado direito? Te custa 2, 3 dias até você se acostumar. E, de repente, com coisas pequenas, você está se conectando com Deus, num momento que você nunca pensaria. E olha aí, você está fazendo uma mitzvah, uma extensão de uma mitzvah, uma lei judaica, uma coisa tão simples. Então, esse é o outro lado da moeda. Você vai dizer, bom... Se você fizer isso sem a intenção, você acaba também perdendo essa conexão. Perfeito. Tá. Então é um ponto super importante em todas as áreas da nossa vida, que quando a gente passa para o motor automático, né? Então, piloto automático, a gente perde muito do sentido da coisa. Então, isso acontece, confesso, na tefilá. Se você está rezando pela primeira vez, você vai ver a tradução, você vai tentar entender, você tem toda uma concentração. Se você reza há 20 anos, as mesmas palavras, é difícil você se concentrar. Mas aí está aí o nosso trabalho, por isso a gente se estuda, por isso a gente tem que se concentrar, mas é o nosso trabalho. Mas não desmerece. O judaísmo ele começa de forma mecânica, muitas vezes. O judaísmo fala para você nascer com Ishma, faça, depois você entende. Então não compromete. Se você fizer isso de maneira automática, sem pensar, está valendo igual. Não igual, falta o coração, mas tem um valor muito forte. Falar. E se você conhece alguém que faz tudo, você me lembra aquela história, tinha um pai que, Deus nos livre, estava com um filho muito doente. Ele chegou no Rebbe e falou, Rebbe, por favor, o mestre Hassidim, não lembro quem era, falou, meu filho é um tzadik, por favor, salva ele. Ele não é tão tzadik assim, o Rebbe falou.
Não, mas ele reza tanto. Ah, não é tanto assim. Ele começou a falar, e tudo que o pai falava, ele desmerecia. Até que ele vira, Rebbe, por que você está desmerecendo tudo que meu filho faz? Eu estou querendo salvar a vida dele. Não, se ele é tão perfeito como você está dizendo, ele já pode morrer. Entendeu? Então, você perguntou se vale fazer uma parte. Essa resposta é para tudo na vida, claro. Sem dúvida nenhuma. Se a gente quer o tudo ou nada, a gente normalmente fica com nada. E não tem... Se alguém faz tudo, já não pertence mais nesse mundo. Então, é o único jeito. Não tem outra forma. Fala, mas... o outro lado da questão. Se você tem a intenção de fazer a mitzvah, Deus computa isso. No sentido espiritual, em parte está correto, mas assim, em leis práticas no judaísmo, se alguém está, o exemplo mais absurdo, a pessoa está no meio de uma guerra, e ele está sem o tefilim, a pessoa foi presa, está lá num campo de concentração, está sem o tefilim, o cara está muito chateado por isso. E ele fala, vou fazer a meditação como que eu tivesse agora colocando o tefilim. E outra pessoa, chegou alguém com a arma na cabeça dele e falou, bota o tefilim, senão eu te mato. Estou pegando os dois extremos. O segundo colocou o tefilim, ele fez a mitzvah do tefilim. Claro que Deus não vai culpar aquela pessoa e vai considerar a vontade daquela pessoa. Mas isso aqui é para deixar bem claro que o mundo das intenções, né, o mundo vindouro está cheio das boas intenções. E boas intenções são essenciais, importantíssimas, porém, o judaísmo, antes de tudo, conta a realidade, a prática. Eu quis te ajudar, né? Quem é o sábio? Eu sei estudar a Torá. Quem é o ladrão? Aquele que sabe roubar ou aquele que rouba? Então, quem é o sábio? Aquele que estuda ou aquele que sabe estudar? Eu sempre falava na Yeshiva, não, tem um cara, esse cara é um gênio, o cara sabe tudo. Tudo bem, mas se ele não senta e estuda, quanto aquele outro que talvez não sabe nada, mas está sentado estudando, o mérito é para aquele que está sentado estudando. Quer dizer, então tem um foco muito grande na Neshama, quanto a gente, né, se concentra, a nossa intenção e etc. Mas em termos práticos, começa sempre pela atitude. Sim, começa pelo material. E aproveitando aqui deixa para um negócio de psicologia, CBT, que hoje está tão na moda, produz em português terapia comportamental, que hoje, né, em vez de você começar a fazer um estudo de toda a vida do cara, psicológica, etc., começa mudando suas atitudes. E depois você vai ver como que isso realmente te ajuda. Então, isso é totalmente judaico, quer dizer, o coração, ele segue as nossas atitudes. Então, não preciso primeiro me convencer, primeiro amar para depois fazer. Pelo contrário, a palavra ve'ahavta, no Shema Israel, ve'ahavta e amarás, é um verbo de constância, de fazer. Hav, em hebraico, é dar. Ao dar, você vai amar. Então, é o contrário. Você vai começar a fazer. Aumentar. Você faz primeiro... Não, mas primeiro você dá mecanicamente e depois você se conscientiza da importância de fazer... A famosa história, um homem muito estudioso, muito rico, ele fazia muito tzedakah. Ele chegou no mestre, sabe, verídico, Rebbe, eu vou parar de fazer tzedakah por uns 2 meses. Por quê? Olha, todo o intuito das mitzvot, grande parte do intuito, a gente se tornar pessoas mais humildes, pessoas, né, transparentes, pessoas verdadeiras. E eu sinto que cada vez que eu dou tzedakah, eu me torno mais orgulhoso. Aí o Rebbe falou para ele, enquanto isso os pobres vão morrer de fome. Né? E aí, não, mas a linguagem que ele usou foi diferente. Desculpa, ele falou assim, mas quando o pobre ele come o pão, ele come com sinceridade, honestidade e verdade. E a conclusão da análise da história, acho que foi o Alter Rebbe que falou isso, é que no final das contas, a verdade que ele come o pão vai acabar te influenciando. Você vai acabar fazendo a verdade. Então, é essencial a intenção, mas não deixa de fazer porque você não tem a intenção. Certo? Mauro? Cada vez que ele dava dinheiro, eu sou o bom que eu estou te dando, as pessoas dependem de mim. É uma coisa muito negativa, né? Eu sou o tal. Cada vez que eu dou, eu me sinto mais orgulhoso. Não importa. Se eu complementar esse assunto, já que estamos... também para o mesmo Rebbe, para o Alter Rebbe, ele tinha um Hassid, o segundo Rebbe, não lembro. Ele tinha um aluno que o papel dele era de cidade em cidade, repetindo os ensinamentos do mestre. E os ensinamentos do mestre eram sempre sobre autoanulação, humildade, você ser uma pessoa transparente, ser uma pessoa honesta, verdadeira. Ele fala, olha, cada vez que eu vou na cidade transmitindo esses ensinamentos, no final tem um belo shkoyach, né? Shkoyach, parabéns, poxa, como que eu me sinto? Mais orgulhoso.
Então, eu estou sendo contraprodutivo. Eu estou indo lá para ensinar os outros a humildade, mas cada vez que eu ensino humildade, eu me torno mais orgulhoso. E o Rebbe falou para ele, a linguagem Yiddish é assim, vou traduzir, seja uma cebola, mas não deixe de repetir Hassidut, de ensinar. Qual que é a mensagem da cebola? A cebola, se você come ela pura, crua, ela é amarga, né? Não é boa. Ela serve para quê? Se você coloca ela como tempero, coloca a cebola numa sopa, primeiro que ela fica doce, né? Mas independente disso, ela dá o tempero para os outros. Então, seja uma cebola, talvez você mesmo vai ser amargo, mas o importante é que você dê o sabor para os outros. Agora, vamos pensar de maneira mais profunda ainda. Mas é bom, tá bom, eu vou ser um orgulhoso, eu já estou ferrado, né? Tudo bem, mas é para fazer o que eu tenho que fazer e está acabado. Vamos parar e pensar que o Rebbe está dizendo para ele, que eu entendo, era o contrário. Esse é o segredo da humildade. Se você está preocupado, como a gente falou outro dia, se eu sou ou não orgulhoso, você não tem que fugir disso. Se você foge do orgulho, ele vem atrás de você. Será que eu me sinto maior ou menor quando eu dou um shiur? Não tem como você fugir disso. Pensa na tua missão. Pensa que você deve ser uma cebola. Você está aqui para ensinar. O Rebbe, então, não falou para ele, continua fazendo e tudo bem. O Rebbe estava dando para ele a lição. A missão sua é o principal e, naturalmente, você vai se sentir como um canal para o ensinamento e não um privilégio de ensinar e não como orgulhoso de estar ensinando. Exatamente, exatamente. Mas, assim, a mensagem não é, seja uma cebola, então o problema é teu. Não, o Rebbe estava dando para ele a solução. A solução é ser uma cebola. Talvez no começo você vai ser amargo, talvez você no início, mas depois vai ficar doce. Porque se você se preocupa com a sopa mais do que com você mesmo, você vai se tornar doce. A pessoa não tem a consciência, mas quando a pessoa não tem a consciência, vamos dizer no caso que a pessoa está ensinando o Torá, certo? A solução não é parar de dar destacar, parar de ensinar. Continue, continua. Em algum momento, esperamos que a ficha vai cair. Exatamente. De qualquer jeito, mesmo que a pessoa seja orgulhosa e continua fazendo bem. Eu tenho um dos palestrantes que eu sigo, tem muitos anos eu confesso que eu achava ele uma pessoa assim, não um modelo para mim. Não era o tipo de rabino que eu achava um modelo por alguns aspectos, fez do comportamento dele. E de repente essa pessoa, esse rabino, aparentemente, não sei se ele mudou, mas assim, ele começou a compartilhar ensinamentos que eu falei, poxa, isso aqui é uma coisa de outro mundo. Eu comecei a seguir ele, até que um dia, e ele faz perguntas e respostas, alguém confrontou ele e falou, por que você usa uma kippah diferente? Né? Se todos hassidimos assim, e aí, por que você usa uma kippah diferente? Algumas pessoas incomodam. Né? Você está no meio racídico, você é um professor racídico, você tem que estar com a mesma vestimenta. Essa é uma pergunta que fizeram para ele. E a outra fala, você fica assim, abertamente, você fica se achando, você faz tudo aquilo que você ensina? Né? Você fica falando essas coisas tão espirituais, você faz tudo que você ensina? Essa é a beleza desse canal, que ele realmente tem um canal aberto e é uma pessoa muito transparente. Então, em relação à segunda pergunta, ele falou, se eu for esperar eu fazer tudo para depois ensinar, eu nunca vou ensinar. E quanto mais eu ensino, mais me incentiva para que eu possa mudar. Eu achei tão honesto o que ele falou, que eu falei, poxa, eu também posso ensinar. Eu não sou perfeito, eu também posso falar de coisas que eu deveria estar fazendo. Está aqui, na Torá. Eu não faço, eu poderia estar melhor, eu não sou o melhor exemplo. Mas se eu continuar ensinando, claro que é melhor o médico que não fuma. Mas se o médico vai falar o quê? Fuma? Você quer que ele fale que fuma? Fala que não fuma. Aí vai se conscientizando, vai se trabalhando. Não deixa de falar para não fumar por causa disso. Né? E aí daqui para, olha que interessante. Poxa, eu nunca prestei atenção nisso. Eu nunca prestei atenção, as pessoas prestariam atenção nisso. Ele falou, eu vou falar, o formato da minha cabeça é um pouco grande, e essa aqui que cabe melhor. Olha que interessante, a gente julga a pessoa pelo... É um cara que está tão mais elevado que para ele a cor da kippah não faz a mínima diferença. E a gente se apega, né, ao modelo da kippah. Então, como a gente julga... Mas dentro dessa coisa do plano de na verdade, essa coisa da kippah ele ser diferente do que os outros... mas não é uma, assim, ter uma kippah preta mesmo, não é uma proibição, não é nem um costume, é só uma conveniência, digamos assim. Mas aqui a gente vê assim, por exemplo, a pessoa começa a ficar mais religiosa, aí puxa a barba, o chapéu, parece que fica todo mundo igual. É um pacote. Você sabe que os racídicos, quando você vai lá em Boro Park, que é o maior
centro racídico lá do mundo, na verdade. Então, você vê de fora, você vê que é todo mundo igual você vai para a China. São todos iguais, fala a verdade. Não são todos iguais? Se você não conhece, são todos iguais. Mas é uma... bom, eu ia falar sobre se vestir, mas é uma coisa bonita. Falando sobre vestimenta, olha que interessante. Assim, muitas pessoas perguntam, né? Você perde a tua individualidade, todo mundo tem que se vestir igual, né? Todo mundo, uma vez que você entra nessa, digamos assim, todo mundo está no preto e no branco, ou você tem várias cores, né? Dentro do judaísmo. Quando você entra numa linha, então, cadê a nossa individualidade? E a resposta é muito simples. Você define a sua individualidade pela roupa? É muito fraca a sua individualidade. Eu vou dizer o contrário. Eu não sei se é essa a explicação, mas eu vou dizer o contrário. Se todos se vestem igual, a única maneira de você se destacar é pela tua personalidade. Você não vai ter como colocar uma roupa diferente e chamar a atenção. É a marca, ou é a cor, é rasgada ou não é rasgada, né? A única maneira de você se destacar, porque é positivo você se destacar com os teus potenciais, mas vai ser uma busca interior. Então assim, uma visão diferente, não é todo mundo que se identifica com esse pensamento, e não é todo mundo que se veste igual, mesmo dentro digamos assim, do ambiente racídico. Tem alguns que são muito modernos, que ele coloca a camisa azul. Esse é o cara assim que quebrou todas as leis do judaísmo. Esse é o cara que fugiu da yeshiva, né? Ele colocou uma camisa azul, né? Eu tô brincando, tem gente que usa também camisa azul, não, azul claras, tem até azul escura, não conta para ninguém, né? Não, tô brincando, cada um segue seu caminho, e tem muita gente que não se veste como Hassid ou como judeu e etc, e eles são muito mais judeus do que outras pessoas. Então, lembra? É um branco um pouco mais branco. Esse rabino era brasileiro? Não é brasileiro. Não. Gelo. Falar uma coisa que você está falando da roupa. Eu podia falar uma coisa interessante. Ok, continuando. Então, qual que é o conceito em relação às roupas que a gente vai entrar? Eu falei, a gente vai sobre se vestir, etc., o tipo de roupa que a gente vai vestir. O conceito principal está baseado no versículo dos profetas, que diz, Ve'atzina lechet im Elokecha. Seja discreto com seu Deus. Ou seja, a maneira nossa de viver, estamos sempre perante Deus, é de uma maneira discreta. E aqui vem uma explicação super importante, que a ideia, que é muito importante explicar, eu digo isso pelas minhas filhas e mulheres em geral, que a gente sempre tem aquela imagem que a mulher precisa se cobrir. A mulher precisa esconder seu corpo por causa dos homens. É o seguinte, homens, olha para o lado e não olha para mim. O que eu tenho culpa que você vai olhar para mim? Tá certo? Então não é essa a visão. A visão de tzniut não é exclusiva das mulheres, como muitas vezes se usa. Tzniut é uma maneira de viver. Não é exclusiva a homens, a mulheres, a quem for. Tzniut é uma maneira de viver. E começa pelo comportamento. Lembrei a história que eu ia falar. História maravilhosa. Tinha um rabino, o apelido dele, o sobrenome dele era Levin, esqueci o primeiro nome dele, que era chamado Tzadik de Jerusalém. Ele viveu, acho que 60 anos atrás, mais ou menos. E ele, uma pessoa completamente fora de série, ele tinha uma yeshiva, e anos depois ele estava andando na rua em Jerusalém, ele viu que um ex-aluno dele desviou o caminho dele, não quis se encontrar com ele. Aquele aluno não estava com um aspecto mais religioso, não era aquele aluno que seguiu o caminho da yeshiva, mas o professor, ao invés de, tudo bem, ele foi atrás dele. E o menino não teve como escapar, e aí ele falou, poxa, como está você, como está a tua vida, como está a tua família, como estão as coisas, tudo bem. Por que você se desviou de mim? Foi. Falou. Fiquei com vergonha, não estou aqui pá. Aí o rabino falou, não sei se você percebeu a minha altura, eu sou muito baixo. Eu só consigo enxergar teu coração, não consigo ver na cabeça. Né? Então, eu sou baixinho também, ajuda, né? Mas tenta aplicar essa ideia de realmente transmitir para as pessoas isso, que a gente tem que olhar para o coração e para o íntimo delas. Claro que as roupas são importantes, é isso que a gente vai estudar agora, não tem dúvida que as roupas são importantes, mas entender que a roupa, como a Torá, guia a gente é uma expressão do interior, não o contrário. Por isso é muito grave quando você tem uma pessoa com toda a vestimenta e ele se comporta de uma maneira completamente diferente da tzniut. Por exemplo, falar com algo que acontece muito no meio, vou falar de mim, vou falar de outros. Pode acontecer muitas vezes. Tá vendo? Aquela pessoa não se veste adequadamente. Não tem coisa mais
não recatada do que você comentar sobre o jeito que o outro está se vestindo. Quer dizer, eu fui olhar na vida do outro, né? Eu fui ver como é que ela se veste. Não sou o pai da criança, eu não sou o professor da classe que tenho que educar. Eu simplesmente estou de olho na vida dos outros e comentando. Isso é pior, muito pior, do que a pessoa que se vestiu, se é que ela se vestiu da maneira inadequada, tá certo? Isso é muito pior. Então, de novo, sem desmerecer a parte superficial, digamos, é importantíssimo o que a gente vai ler sobre as roupas, etc. Mas vamos entender que a essência de tudo isso, e quando a gente vai transmitir, digo pelas minhas filhas, que é um conceito difícil, vestir meia, a partir dos vestir saia a partir dos 3 anos, meia quando sai de casa, difícil, é um país quente, não é uma coisa simples. Então, se você transmite com isso, tem que colocar, é difícil, especialmente hoje em dia, você transmitir isso. Então, o nosso trabalho é realmente entender que a tzniut é uma expressão daquilo que está lá dentro. E tentar entender. Tem coisas que não dá para entender, como a esposa fala. Não vem com história, né? Que ela fala, a professora. Não vem com essa história falando, é maravilhoso, é bonito, olha como é legal. Bom, às vezes é difícil mesmo. Às vezes eu preferia muito estar com uma manga curta e com uma saia curta, porque simplesmente é mais confortável e me sinto melhor. Mas a gente começa, como a gente falou, fazendo o que Deus quer. Então, essa é a essência de tudo. Mas, se a gente começa com um trabalho interior, fica mais leve, mais fácil a gente compreender todos esses conceitos. Então, a primeira coisa de tzniut significa recato, não é cobrir a cara, cobrir o corpo. O conceito é da gente ter uma vida recatada, uma vida como o Bilam, aquele que foi contratado para amaldiçoar o povo. Ele foi lá e falou as maiores brachot, as maiores bênçãos. O que ele falou? Matov alecha Yaakov, Mishkinotecha Israel. A gente lê isso todo dia de manhã. Quão belas são suas tendas, Yaakov, as suas cabanas, Israel. O que eles tinham? A janela de um, a porta de um, não era virado para a janela do outro. Ninguém olhava o que estava acontecendo na vida do outro. Essa é a beleza do povo de Israel. Então, tzniut começa realmente a gente olhar para dentro e não olhar para fora. Dentro desse contexto, dentro desse espírito, então a ideia é a gente realmente expressar também na maneira que a gente veste, como o exemplo que ele dá aqui, não vestir roupas caras demais. Por outro lado, não vestir roupas simples demais. A gente tem que dar cavalo, as roupas têm que estar limpas. Está escrito que para um sábio, se ele tiver uma manchinha na roupa, a linguagem ele tem pena de morte. Claro que é uma linguagem não literal, mas é a ideia para a gente entender quão grave é você andar com roupas sujas, porque você, especialmente, que é um sábio da Torá, representa Deus, está andando sujo. Então, por um lado, não tenha roupas sujas, por outro lado, não precisa vestir a roupa mais cara. Então, é um conceito assim tão lindo, maravilhoso, você entender que você tem que, como alguém falou, eu não tenho roupas novas, mas sempre estou com roupas limpas. Isso é essencial. Então, a Torá não fala, seja simples, anda como um maltrapilho. Não, isso não ajuda isso. Você tem que andar e a roupa traz kavod, a roupa traz dignidade para a pessoa. A maneira que a gente se veste tem um impacto nos outros, na gente, etc. Então, por isso a gente tem que buscar o equilíbrio. Não ser mais cara, não estar suja, não estar rasgada. São conceitos básicos, né? Mas importantíssimo para a gente, para o nosso dia a dia. Se você dá kavod para as suas roupas, se você dá honra para a maneira que você se veste, você vai dar kavod para você mesmo. Então, aqui concluo o primeiro conceito, mas só abrir aqui para as perguntas. Fala. Não tem a ver com roupa, mas acho que tem